Meu nome é André Domene, sou presidente da Frente Empresarial Pro Itaquaquecetuba, uma instituição que existe há 18 anos aqui na cidade, que foi criado em prol das indústrias, do pessoal do serviço e comércio aqui da cidade, para ficar de uma forma bem simples para o pessoal entender. E a gente vem aqui buscando conteúdo, buscando pessoas capacitadas para ajudar nesse momento tão difícil que a gente está passando aí da pandemia, e que a gente da FEMP acredita muito nesse tipo de trabalho, aonde que a gente só vai sair disso se for junto, né, equipes trabalhando junto, buscando formas de sair disso. Então, até brinco, a gente aqui é o grupo do pós-guerra, a gente está com o pé no acelerador, não está no freio, a gente está aqui buscando soluções, né? A gente não está aqui, igual tem gente buscando lenço, a gente está vendendo lenço, a gente vamos buscar esse trabalho aí. Eu gostaria de pedir aí, a gente está aí com o Felipe, aí, gratidão por estar aqui hoje, o Vicente. Eu vou pedir que o Vicente, da Consultinou, se apresente aí, fala um pouco aí da empresa, do que ele faz aí, para o pessoal começar a entender o nosso trabalho de hoje aqui. Vamos lá. Eu vou compartilhar umas telas para facilitar, pessoal. Eu acho que vai ajudar um pouquinho mais, tá? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Em nome do Grupo Intermaster, da Consultinal, empresa das quais eu represento hoje. Sou o fundador e estou na linha de frente das atividades. O que eu trouxe para a gente falar um pouquinho hoje, baseado nessa pandemia, é excelência em gestão de vendas, né? Porque a gente entende que o conhecimento é para ser compartilhado. E essa é a nossa ideia, tá? Avançando um pouquinho mais, agradecer a presença de todos, né? Onde a gente vai passar alguns conceitos e práticas bem-sucedidas. Nós temos, em média, hoje na consultoria, em torno de 30 empresas simultaneamente, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, vocês imaginem que a gente sofre no dia a dia todo tipo de impacto do mercado no intuito de contribuir para que essas empresas vendam. Porque, realmente, vendas é a locomotiva de todo esse trem. Você tem todos os vagões, mas ali quem está puxando à frente a locomotiva é vendas. Sem ela, realmente, fica muito difícil a gente avançar. Nosso tempo é curto, vou tentar fazer uma apresentação de 20, 30 minutos aproximadamente. Em seguida, vou deixar um tempo para a gente fazer um tira-dúvidas rápido, né? E quem quiser continuar, se quiser continuar trocando uma ideia com a gente, fica meu e-mail, vicente@intermaster.com.br. E me manda um e-mail depois, a gente marca um café virtual, vamos trocando uma ideia. Ok? Bom, minha formação, sou engenheiro de formação, falando um pouquinho do que eu fiz, né? Depois fiz a pós-graduação em administração industrial, fiz um MBA em finanças e controladoria, tive a oportunidade de fazer um estudo na parte de MRP2 em Boston, enfim. Tive muita oportunidade de estudar, isso contribuiu bastante. Hoje eu sou filiado ao IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também ao CIESP do Alto Tietê. E ocupo atualmente o cargo de diretor adjunto na CIESP da Fiesp em São Paulo, no DPSN, Departamento de Produto, Serviços e Negócios. Trajetória, eu nasci como estagiário da Valtra, hoje a GCO, né? Depois eu fui para a Dresser, em seguida a Komatsu comprou a Dresser, aí tive uma grande oportunidade, que foi quando o que hoje é a Ambev contratava os primeiros profissionais para fazer toda a estruturação da Brahma. Ali eu fiquei 4 anos, foi um aprendizado muito bom, que logo em seguida me possibilitou, em 1994, abrir a Intermaster Consultores. A Intermaster ela vem classificada num porte de atendimento de média e grandes empresas, e eu precisava de uma empresa mais focado nas pequenas e médias empresas. E aí surge a Consultinal, derivada com todo o know-how da Intermaster, em 2017, ok? A Consultinal é uma empresa de consultoria e gestão empresarial especializada em alavancagem de resultados e reorganização de empresas de médio e pequeno porte. Em todos os segmentos, pessoal. Indústria, comércio e serviços. Nós estamos aí
entre Intermaster e Consultinal, com 26 anos de experiência, mais de 250 empresas atendidas nesse período, né? Onde o nosso diferencial é que nós somos corresponsáveis pelas implantações. A consultoria, apenas para explicar, para pedir para fazer ou para orientar, ela ajuda. Mas quando você é parte da implantação, você contribui muito mais. Então, hoje, na qualidade de consultores, um dos motivos da gente estar, graças a Deus, bem, vivo e contribuindo com as empresas é exatamente pelo nosso diferencial. E o nosso diferencial é ser corresponsáveis pelas implantações, ok? Avançando um pouquinho mais, hoje nós estamos com 27 unidades da Consultinal pelo Brasil, estamos nas 5 grandes regiões, mais de 40 consultores empresariais, em 8 estados e, obviamente, em mais de 50 cidades. E continuamos crescendo, né, com o objetivo de transformar bons profissionais em consultores ou até outros consultores em consultores da marca know-how da Consultinal. E aqui começa o nosso bate-papo de hoje. A premissa básica, ampliar as vendas. Pois é, como é que a gente faz isso? E aí fica uma pergunta. Vender mais resolve só vender mais, pessoal? Vou até tomar uma água enquanto vocês pensam aí. Eu acho que não. Dentro do nosso conceito, vender é muito bom, é gratificante, é gostoso fechar um pedido, mas não é suficiente. Mais do que vender, nós precisamos de mais alguns itens que possa complementar esse trabalho. Então, não basta só vender mais. E aí entram os nossos 10 passos para excelência em vendas e resultados. Então, a ideia é vender sim, mas que essa venda gere resultados. O primeiro passo. Então, nós não começamos estruturando a venda propriamente. A gente quer entender nesse primeiro passo as margens de lucro dos produtos, via composição de custos e formação de preços. Então, você deve compor uma planilha que tenha todos os custos dos seus produtos e, por consequência, dali você forma os preços deles. Porque não adianta vender se não houver lucro. Então, a gente já passou por muitas empresas, provavelmente dessas 250, algo em torno de pouco mais de 200, nós tivemos a reestruturação do departamento comercial. Então, lá no comecinho, a gente via que muitas empresas falavam, não quero que você mexa nos números, quero que você venda. De repente, a gente começava a vender, o caixa da empresa começava a desaparecer. Então, não basta vender. Nós precisamos, antes de vender, saber se eu tenho lucro ou margem bruta, né, em cada um dos produtos, ok? Passo número 1. Feito isso, entendi quem tem margem, quem não tem, corrigir meus preços. Passo número 2. Eu vou revisar minha capacidade efetiva atual da produção. Né? Quando eu digo produção, se é uma indústria, se é uma distribuidora, é aquisição, se é serviço, eu vou ver toda a minha disponibilidade de mão de obra, enfim, eu tenho que saber minha capacidade atual. Porque também vender e não entregar é muito ruim. Você costuma, às vezes, perder grandes e bons clientes por não conseguir cumprir uma entrega. Então, antes de começar a vender, entenda a sua capacidade atual. Por que eu estou dando ênfase na atual, pessoal? Porque, nesse momento, algumas empresas já fizeram um pequeno downsizing, já fizeram um enxugamento de mão de obra. E aí você começa a olhar na produção, você já não tem mais aquela capacidade que tinha antes da pandemia. Então, revise sua capacidade máxima de produção. Agora sim, eu começo a falar em vendas. Então, nesses 10 passos, eu tenho aqui praticamente 2 que são antes de vender. Né? O terceiro passo, eu posso começar a dizer, agora sim, nós vamos falar em vender mais. E a primeira coisa é definir os alvos. Esses alvos estão divididos em 3 blocos, pessoal. As empresas atuais, que já são meus clientes, os inativos, que pararam de comprar, e novos, que eu ainda não vendi, mas estou de olho aqui para tentar abrir esses novos clientes. Nos atuais, o que eu devo fazer? E, inclusive, a prioridade é nessa ordem mesmo. Em primeiro lugar, tentar aproveitar a minha linha de produtos em relação a cada cliente. Se você tem 5 linhas de produto e você tem um cliente que te consome 2, verifique se ele não tem capacidade de absorver as outras 3 linhas também. É muito comum, nesses anos todos de consultoria, nesses 26 anos,
nós encontrarmos oportunidade de alavancagem de vendas na própria carteira atual, só melhorando o aproveitamento da linha de produtos atual da empresa que a gente atende. Inativos. Cara, é muito mais fácil você reconquistar um inativo do que abrir um novo. Existem exceções, todos nós sabemos disso, mas a regra é essa e a gente, nesses anos todos, também concluiu isso com muita tranquilidade. Então, buscar a reativação dos inativos que te interesse. Não adianta a gente ir atrás de inativos que não nos interessem, ou porque nós mesmos, às vezes, partimos para desativar esse cara porque ele tinha algum problema em relação a pagamento, enfim. Veja nos inativos quem parou de comprar e quem você gostaria de ter de volta. E vamos fazer um trabalho de reativação. A terceira frente são os novos. Esses novos é muito bacana. A gente parte de uma relação de suspects, aquela lista de empresas que você acha que pode ser seu cliente, mas você não tem todas as informações, e parte para a qualificação. Essa qualificação é o momento que você contata, através da sua administração de vendas, ou preferencialmente da sua administração de vendas, para entender se a empresa existe sim, se ela demanda realmente o consumo do teu produto, qual é o porte dela atual, enfim. Depois dessa qualificação, você entende se ela é um cliente para você ou não. Se ela for um cliente para você, ela já está na sua relação de prospects. A gente aproveita nesse terceiro passo, pessoal, para também olhar o seu raio de atuação. Então, se você vai atuar localmente, se você vai atuar no seu estado, se você vai atuar no Brasil inteiro, ou eventualmente até se você vai exportar, é um momento de rever, ok? Bom, feita essa pré-relação e qualificado, vamos embora para o quarto passo. O quarto passo é o que a gente chama de plano de abordagem. O que seria esse plano de abordagem? E nós adoramos aquele velho e bom mapa do Brasil pendurado na parede, com aquelas linhas bonitinhas, com os alfinetes, onde eu entendo quais os canais de vendas que estão em cada região. Para nós é fundamental. Nesse momento, nós estamos olhando as regiões que eu pretendo atender, algumas eu já estou, outras ainda não. Dentro dessas regiões, quais os segmentos que eu vou atender? Dentro desses segmentos, quais os clientes que ali atrás eu já dei uma olhadinha e alguns suspects que viraram prospects. Nesse momento, nesses prospects, eu aproveito também, já que eu verifiquei e qualifiquei, qual é o potencial dele. É um cliente que pode me comprar quanto? R$1.000 por mês? 1 milhão por mês? Eu já começo a identificar o potencial. Em cima desse mesmo cliente que eu identifiquei o potencial, eu vejo qual a linha de produtos que eu posso fornecer nesse cliente. E em seguida, que tipo de canal de vendas eu utilizaria para vender para esse cliente? Né? Então, isso é um plano de abordagem inicial que você faz, ok? Feito o plano de abordagem, vamos para o quinto passo. Antes de eu começar a vender, pessoal, é preciso entender a minha empresa, eu já entendi. Preciso entender, em segundo lugar, o mercado, eu já entendi quem são meus prospects. E em terceiro lugar, eu preciso entender os meus concorrentes. Em cada região dessa, eu devo verificar quem são meus concorrentes, qual é a localização deles, porque a logística às vezes importa, né? Qual é a linha de produtos que eles estão fornecendo. Se eu conseguir preços praticados, seria muito bom desses concorrentes, para saber se eu sou mais caro ou mais barato. Que benefícios eles oferecem, qual é o diferencial competitivo dele. Essa palavra diferencial competitivo vale ouro, pessoal. Aí é o seguinte, ó, por que alguém está comprando dele? Então, isso vai fazer toda a diferença na hora de você bolar a sua estratégia, né? Se você conseguir informações ainda, qual a percepção dos clientes, dos seus concorrentes lá naquela região, o que os clientes estão pensando daquele seu concorrente? Eles gostam, não gostam, estão descontentes? Porque tudo isso influencia no teu plano. Depois, que tipo de canal de vendas o concorrente usa para vender? Ele usa vendedor CLT, distribuidor, representante, telemarketing, e-commerce, enfim, identifique os principais canais de vendas dele também naquela região. E por último, verifique os meios de divulgação que ele está se utilizando, ou seja, marketing. Como que ele está divulgando isso? Ele está usando o jornalzinho? Ele está usando as mídias sociais? Ele está usando o e-mail marketing? É bom você tentar entender um pouquinho. Não se assustem com o que eu vou dizer. Recentemente eu atendi uma empresa de médio porte, em que a explosão de venda dele veio por um jornalzinho. Jornal, papelzinho mesmo, que era distribuído nos clientes dele no Brasil inteiro. Ele conseguiu colocar o produto dele nesse jornalzinho distribuído no Brasil inteiro, que vai para o perfil de cliente dele, e realmente o cara teve uma explosão de venda, né? Então,
No caso desse aí, não era nem e-commerce, não era televendas, não era mídias sociais. Ele pegou um nicho em que um jornalzinho impresso, distribuído em todos os clientes que ele gostava, ou na grande maioria dos clientes que ele gostaria de fornecer, é que foi o motivo de alavancagem. Bom, no quinto passo, você entendeu um pouquinho dos seus concorrentes em cada região. Bora para o sexto passo. Agora é hora de montar o seu plano preliminar de metas, né? Como eu disse aqui, depois de você já ter visto a sua empresa, o seu mercado e os seus concorrentes. Nesse plano preliminar, ele segue um pouquinho aquela linha daquele passo anterior, em que eu tenho as regiões que eu vou vender, qual segmento, o cliente, os potenciais, o potencial de cada cliente em termos de consumo da minha linha de produtos, quais os produtos que eu forneceria, os canais de vendas que eu devo utilizar, e, se possível, nesse momento, eu já tenho uma estimativa de preço que eu quero praticar em cada região, porque eu já sei o preço da concorrência, ou tenho uma ideia do preço da concorrência. Eu começo a pensar em margens brutas ou margens de lucro em relação aos preços praticados, né? É interessante. Pode parecer difícil, mas não é muito, garanto para vocês. Bora para o sétimo passo. No sétimo passo, o que eu tenho aqui? Hora do marketing. Hora do marketing é fundamental. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, não vai levar meses, não. São coisas que você vai desenvolver em algumas semanas. Alguns mais rápidos, outros nem tanto, mas eu imagino entre 2 a 4 semanas você consegue fazer um bom esboço desse plano. No marketing, seu diferencial competitivo. Ou seja, por que alguém compraria de você e não do seu concorrente? Qual o motivo? Eu espero que não seja só preço, porque as empresas que vencem só por preço, elas não têm longevidade. Espero que tenha um diferencial de qualidade, de pontualidade na entrega, de pós-venda, enfim, busque um diferencial competitivo, não aquele que você acha que é importante, mas aquele que o seu cliente perceba que é importante, né? Trabalhem bem esse item, né? O diferencial competitivo vira o jogo. Ele faz com que as empresas comprem de você ao invés do seu concorrente. Bom, entendido o seu diferencial, bora aqui para o padrão de abordagem. Como é que vai ser a abordagem? Como é que eu apresento a minha empresa? Como é que eu me apresento? Construímos em seguida o folder da empresa, seja ele eletrônico ou seja ele em papel, que já está na mesma conversa, alinhado com o seu site, com as suas landing pages de campanha, com o seu PowerPoint de apresentação, com as campanhas de mídias sociais e outros veículos, como eu dei o exemplo aqui de um jornalzinho que foi o diferencial para um cliente meu, né? Do seu e-mail marketing de envio e apresentação. Acreditem, em alguns negócios, o e-mail marketing ainda ajuda bastante, entre outros meios de marketing que você vai utilizar. Mas faça um planinho de marketing com esses principais itens, ok? Terminado o sétimo passo, bora para o oitavo passo, definir os tipos de canais de vendas. Aí sim, vamos falar. Quais os canais de vendas que nós vamos utilizar, pessoal? Nós vamos definir o quê? Vou ter vendedor CLT, representante, distribuidor, vou ter o meu e-commerce, vou ter o televendas, enfim, eu preciso definir. Como que eu defino os canais de vendas? Eu dou 3 parâmetros para vocês, para ajudar vocês a definir os canais de vendas. O primeiro é efetividade. Efetividade significa que tipo de canal funciona nesse caso. Tem gente que, por exemplo, tem produtos que são vendas técnicas. Então, a venda técnica, dificilmente você vai conseguir fazer ela pelo e-commerce. Só na recorrência dos pedidos. Mas o desenvolvimento e a abertura é presencial, quase sempre. Então, pelo tipo do teu produto, você vai definir o tipo de canal que você tem em efetividade. O segundo parâmetro é preferência dos clientes. Quando você fez aquela pesquisinha lá atrás, você identificou os seus clientes, como que eles gostam de comprar. Hoje a gente tem perfis de clientes que falam: meu amigo, eu só compro pela internet. Meu amigo, eu só compro pelo e-commerce. Meu amigo, eu só compro presencial. Então você vai identificar, através daquela pesquisinha das regiões, a preferência de como os clientes gostam. E por fim, sem perder o foco, custos. Por que custos, pessoal? Nós temos encontrado, em algumas situações, excelentes departamentos comerciais que vendem bem, mas o custo é muito alto do departamento. Ele custa muito caro, de forma que o lucro da empresa está indo uma grande parte no departamento de vendas. É importante ter um bom departamento de vendas, mas não se esqueça que você tem concorrência. Se o seu departamento de vendas custa 10% das suas vendas, o seu concorrente custa 3%, ele está com 7% de vantagem na hora de negociar os preços.
Então, nós temos que entender, sim, a relação de custos. Quanto custa o seu departamento de vendas, tá? E imprescindível nesse caso, não precisa nem falar, né? É a questão do e-business e do e-commerce. O e-business são negócios pela internet. O e-commerce é venda pela internet. Alguns de vocês aí sabem que as empresas de vocês não vão vender pela internet, mas ela vai ter que fazer negócio, ela vai ter que abrir frentes, ela vai ter que divulgar. Então, vale a pena, sim, é quase imprescindível, né? Diz aí o nosso grande amigo Bill Gates, em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas. As que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. E mais do que nunca, essa pandemia veio para acelerar. Como o Felipe falava no comecinho aqui, acelerou mais ou menos em 5 anos, aí, em alguns meses nós vamos fazer o que a gente ia demorar 5 anos. Já já eu vou passar aí para o mago do e-commerce, meu amigo Felipe Martins, ele vai falar um pouquinho para vocês também. Ok, pessoal? Seguindo um pouquinho mais. 9º passo. Cara, se você já fez tudo isso, é hora de montar um orçamento comercial, um budgetzinho, onde você vai ter a previsão de receita, a previsão de despesa e, eventualmente, as previsões de investimento. Você vai investir em propaganda, você vai investir em material, você tem investimentos a fazer. Fazendo esse budgetzinho, obviamente, você tem que visar o lucro, ou pelo menos uma margem boa, margem bruta boa. Tá? Não adianta a gente construir uma expansão de empresa sem ter um orçamento na mão. Porque às vezes a expansão vira um tormento na tua vida. Então faça um orçamento da tua expansão. Quanto você pretende crescer, em quanto você vai investir, quanto tempo volta esse investimento que você fez, vale a pena sim. Geralmente a gente faz um budget anual e as revisões são semestrais, mas nesta fase de pandemia nós temos recomendado que as revisões sejam trimestrais. Não significa que você olhe uma vez por trimestre, tá? Você vai estar olhando isso. Todo fechamento de mês, você vai ver o previsto e o real. Analisar os desvios e tomar as ações de correção de curso. Mas você tenta não mexer no budget trimestral. O que previu ali, você corre para tentar cumprir. Tá? Terminou o primeiro trimestre, pode rever o próximo trimestre. Ok? 9º passo, agora vamos para o 10º passo. E aí, pessoal, o mais importante de tudo. Até aqui, eu espero que esteja ok, vocês estejam conseguindo entender um pouquinho, né? É um pouquinho trabalhoso, mas contribui muito para o sucesso do negócio. Vamos ao 10º passo. Ação. Então, planejar sem agir, realmente, ficar no campo da intenção não vai ajudar muito. Tá? Hora da ação. Mas antes de agir, defina o gestor comercial. De nada adianta tudo isso que nós estamos falando aqui, se você não tiver um responsável por tocar essa obra. Equivale a fazer um bom projeto, ter um projeto lindo, e ninguém construir o seu edifício. Ele fica ali parado. Então, defina agora, ou desde o princípio, né, quem será o gestor comercial de tudo isso. E o que esse gestor faz? Cara, simplesmente tudo isso que nós falamos. Ele vai validar o plano geral, ele vai validar o budget, e vai assumir o compromisso com a direção da empresa em relação à entrega daquele budget, que significa receita, despesa, investimento e lucratividade. Ele vai contratar e treinar os canais de vendas, validar aquele plano de marketing, conduzir as reuniões semanais de vendas, que é imprescindível reuniões semanais de vendas, sejam elas presenciais quando é possível, ou à distância, como nós estamos fazendo aqui, mas tem que fazer toda semana. Gerir as campanhas de marketing, né? Você vai ter a campanha, você vai ter a agência ou sua equipe própria, mas ele tem que gerir passo a passo em termos de resultado que tem dado as campanhas. Quem sabe começar a pensar em meritocracia em vendas, né, por superação de metas atingidas, ele remunerar os canais de vendas dele, né? Cuidar das convenções de vendas semestrais, que convenção de vendas para nós não é anual, ela deve ser semestral, ter um resultado muito bacana, né? E principalmente, pessoal, ser um key account. O que esse gestor comercial tem que ser um key account? A gente não entende que é um caminho legal o gestor ser só um cara que está atrás da mesa. A gente entende que o melhor dos caminhos, ele tem uma boa parte do tempo dele, 20%, 30% que seja, como o cara que vende em grandes contas. Ele é o vendedor de grandes contas, de clientes importantes, porque ele tem nível, ele tem capacidade, e esses clientes são muito sensíveis. Então a gente deixa com que o próprio gestor comercial cuide de algumas contas importantes.
Óbvio, não pode cuidar de todas, porque senão ele não teria tempo de dar apoio à equipe dele, né? Mas que 20, 30% ele cuide de grandes contas é saudável. Ok, pessoal? Então, fiz aqui os 10 passos, isso vai ficar disponível para depois vocês consultarem. Deixa aqui alguma pergunta se é difícil, e quero abrir também para algumas perguntas de vocês que estão aí para a gente poder contribuir, ok? Deixa eu voltar aqui na imagem de novo. É isso aí, Vicente. Realmente é um passo a passo, até parabenizar, porque de forma até simples você conseguiu passar, né, um fato que, na verdade, é bem complexo. A gente tem empresa, vamos dizer assim, não é uma empresa de grande porte, mas a gente sabe que não é fácil essa gestão aí. E você passou de uma forma muito simples e fácil de entender. O André, é interessante porque hoje nós atendemos empresas com faturamento que vão da escala de 2 milhões ano até 1 bilhão de faturamento ano. Então, eu posso dizer para você que isso que eu estou passando é óbvio, que ele não é para todos, mas ele é um apanhadão que ele funciona bem independente do porte, viu? Ele contribui muito e a gente tem utilizado isso no dia a dia, com bons resultados em alavancagem de vendas e resultados, não é só vender, né? Em termos de resultado, lucratividade nos clientes. Verdade, né? Como já dizia meu pai lá no tempo que era... Meu pai começou negócio na época que ele tinha venda, caderneta lá, ele falava pequenininho. Eu criança, ele falava, filho, não interessa quando vende, interessa é quanto sobra. Absolutamente verdadeiro, André. É o princípio de tudo, né? Na verdade, assim, às vezes a pessoa não pensa nesse planejamento igual você passou, e às vezes tem até um grande volume de venda e não descobre o gargalo. Buraco caixa. O caixa fica com buraco deixa eu te depois. fazer uma pergunta, Vicente. A gente sabe que um dos grandes gargalos que tem nas empresas aí é a busca de resolver aquele problema de recuperar inativos. O que você fala sobre isso daí? O que você pensa de uma solução nesse sentido? Tá. Geralmente, quando a gente vai fazer essa reestruturação das empresas, seja na Intermaster ou na Consultinal, Domênio, a gente tem aí uma grande oportunidade. Um dos pontos de alavancagem de vendas que a consultoria consegue está nos inativos. E eu vou te dizer que, de forma geral, não é difícil. Tudo começa pelo motivo que ele passou a ser inativo. Então, o que a gente geralmente faz é um diagnóstico com os inativos. Então, a gente liga, nós estamos fazendo uma pesquisa de qualidade, posso, rapidinho por telefone, pode, geralmente eles aceitam. E vem perguntas do tipo, você comprava da empresa XPTO aqui, de repente você parou de comprar. André, é assustador. Um dos principais motivos de parar de comprar é que a gente escuta assim, é que eles pararam de vender para a gente, ninguém nos procurou mais. Você vê? Aí é assustador, né? Então, o primeiro motivo o primeiro item é entender via pesquisa por que parou de comprar. Né? E você tem outras perguntas nessa pesquisinha de qualidade. Você voltaria a comprar? De quem que você está comprando hoje? Que volumes? Feito isso, você vai entender o motivo e como você retorna. É muito comum na pesquisa a gente já entregar para o departamento comercial uma boa quantidade de empresas dizendo, cara, é só ligar, está aqui o contato do comprador. Então, é muito comum você encontrar a perda de clientes, o cliente ficou perdido por falta de atenção e atendimento. Mas, respondendo a pergunta objetivamente, faça uma pesquisa, como sendo uma pesquisa de qualidade com seus ex-clientes que te interessam em retornar e verifique o motivo. A partir daí, com certeza, você tem um caminho para retornar. Ô Vicente, dentro do contexto que a gente está falando aí, como definir, identificar um diferencial competitivo? Como que eu defino isso, identifico? Tá. É interessante, Domene, porque como eu comentei agora há pouco, o diferencial competitivo,
é a questão mais importante ali. Por que alguém compraria de você e não do seu concorrente? O que você tem que faria com que eles comprassem de você? Então, eu começo entendendo o que o cliente que compra de mim hoje, o que ele valoriza. Né? Por que ele compra de mim? Se eu fizer uma pesquisinha, ligando para clientes atuais, pô, legal, estou fazendo uma pesquisa de qualidade, pô, o que você acha do meu produto? O que você acha da nossa empresa? Você tem lá as perguntas que ele vai dizer, cara, gosto muito da tua empresa, tá, quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos a melhorar? Numa pesquisa de qualidade com seus clientes ativos, às vezes até inativos, tá? Você percebe que os pontos fortes, eles começam a predominar na pesquisa. São os pontos que os seus clientes atuais valorizam e compram de você. Faça um bom estudo desses pontos, vê se você ainda consegue trabalhá-los para melhorar ainda mais, sem excesso de zelo, né? E comece a pensar a partir daí que outros que não compram de você vão te valorizar provavelmente por esses pontos. Se essa for a resposta, é você partir desse ponto em diante e começar a divulgar. Pega o exemplo da nossa consultoria. Qual que é o nosso diferencial? Nós somos corresponsáveis pela implantação dos projetos, Domene. Por quê? Porque quando eu comecei, eu vi que a grande maioria das consultorias não implanta. Ele vem, faz um diagnóstico, te aconselha e tchau. E você vai tentar implantar sozinho e não consegue. Então, nós vimos que um diferencial seríamos nós sermos responsáveis, vamos implantar um departamento comercial, então nós vamos lá implantar. Né? Nós vamos conduzir, inclusive, as primeiras reuniões semanais para o nosso cliente, para ele ver como que a gente conduz a reunião semanal. Nós vamos fazer uma área industrial, nós vamos fazer a reunião do Bom Dia. Vamos participar das primeiras reuniões do Bom Dia, 15 minutos antes da abertura do primeiro turno, né, para que o cliente saiba como é que deve ser feita essa reunião. Vamos fazer a gestão da área administrativa e financeira, nós vamos gerar os demonstrativos de resultados, os principais relatórios, fluxo de caixa, e vamos mostrar para o cliente como é feita essa análise. Então, cada um tem que pensar no seu diferencial competitivo, sem se esquecer de que esse diferencial não é que tem que ser importante para ele, não. Tem que ser importante para o cliente dele, que seja percebido como importante para o cliente dele. Já é um diferencial, né, Vicente? Porque, bem, tem muita gente que se diz consultor, ele entra numa empresa e identifica as falhas. Legal, isso aí é fácil, não precisa nem ser consultor. Isso aí você pega até um funcionário da empresa, ele vai lá e identifica. Agora, o como resolver e a participação, né? Aí já a gente está falando de outra coisa, né? É bem diferente o apontamento do que chegar na conclusão da solução. O como fazer, né? Passamos por empresa de até 4.000 funcionários. E com toda a implantação por nossa conta, você imagina, né? E nessas mais de 250 empresas que nós atendemos, nosso diferencial, na Intermaster, inclusive, Domênio, ele é mais forte. Na Intermaster, nosso diferencial é nós implantamos. Porque ela tem consultor residente. Na Consultinal, a gente não tem um consultor full-time residente, então nós somos corresponsáveis pelas implantações. Né? Bem diferente o trabalho. Cadê o Felipe aí? O Felipe está aí? Cadê ele? Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer a todos aí pela paciência, né? Deixar o meu e-mail, vicente@intermaster, se alguém quiser mandar um e-mail depois, nós marcamos num segundo momento um Zoom, um Skype, que seja. Eu vou pedir para você passar, então, a palavra para o meu amigo Felipe Martins, um dos maiores especialistas em e-commerce que eu conheço. É um cara capaz de transformar a empresa realmente, principalmente aquelas que hoje sabem que não vão sobreviver se não tiver um bom e-commerce, tá? Então, muito obrigado aí à FEMP, muito obrigado, Domênio, obrigado a todos vocês que estão assistindo. Desejo muita saúde, se cuidem e vamos vender, não percam tempo, tá bom? É isso aí. Abraço Vicente, a todos. gratidão e eu vou deixar depois disponível lá na FEMP os seus dados lá, caso o pessoal entre em contato aí, a gente já repassa direto lá os seus canais aí para te encontrarem, tirar as dúvidas aí. Hoje foi um ganho aí pra gente. Gratidão, viu, Vicente? Toda minha. Muito obrigado, Domênio. Um abraço. Vamos continuar. Um abraço, fica com Deus. Aí, ó, estamos chegando com o Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Felipe, você
você hoje é o mais requisitado aí, né? Você Pô, que é falou, isso? antes um pouquinho de entrar, de você falar aí, a gente estava até conversando fora da live aqui, sobre essa situação do que evoluiu o e-commerce, né? Você fala em 5 anos, eu acredito em 10, porque eu mesmo tinha resistência para comprar por internet. Eu não sou sincero a te falar, eu até vendia, mas eu não comprava. Olha só que engraçado. É o pessoal da minha idade, né? O pessoal do Zen tá aí, eles têm essa certa resistência com a internet, né? Bom, mas vamos lá, Felipe, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho aí do e-commerce. Tá joia, tá joia. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só ver se entrou. Ah, entrou. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o convite do Vicente, do André. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí, do que tem acontecido no mercado. Espero que seja útil para vocês, para o negócio de vocês. E após essa breve apresentação e palestra, a gente vai deixar mais uns minutos para tirar dúvida de vocês. Vocês podem ir comentando aí no Facebook e no final, dentro do possível, a gente vai tirar as dúvidas, tá? Caso alguma dúvida fique pendente, até devido ao tempo ser curto, aí no rodapé tem os meus contatos, Instagram, Facebook. Para mim é um prazer, é só me mandar um direct, que serão sempre bem-vindos. Tá, pessoal? E hoje o tema dessa palestra aqui, desse webinar, né, é o comércio eletrônico. Tá? E a gente começa, eu vou apresentar para vocês um pouco, né, me apresentar um pouco, tá? Até para situar. Eu estou vendo que tem bastante amigo meu aqui nessa live, pô, fico muito feliz por isso, é um prazer ter todos vocês aqui. Bom, eu sou fundador da Dot Store da Boigi, tá? Eu vou explicar mais para frente o que são essas empresas. Eu sou apaixonado por tecnologia e negócios digitais, ou seja, vai além do comércio eletrônico. O comércio eletrônico entrou na minha vida depois, um pouco sem querer, tá? E eu já participei de milhares de desenvolvimentos de comércio eletrônico em todo o país, tá? Nessa área de negócio digital, e quando a gente fala negócio digital, não necessariamente a venda pela internet de produto físico, tá? Mas sim o desenvolvimento de qualquer projeto que envolva a internet, tá? Então, já completo, na verdade, esse ano vou completar 22 anos já nessa área de tecnologia e ajudando as empresas aí, foco em média e pequena, a iniciarem todos os seus negócios na internet, faturando aí juntas mais de R$1 bilhão. Tá? No comércio eletrônico, eu tenho 17 anos nessa área aí. E também faço mentoria sobre projetos. Tá? Falando um pouco da Dot Store. A Dot Store é uma plataforma de comércio eletrônico. O que é uma plataforma de comércio eletrônico? É o sistema que permite que você venda pela internet. Tem as integrações com pagamento, etc. Eu vou explicar mais para frente. Tá? A Dot Store está no mercado já há 14 anos, e ela é uma das plataformas hoje mais conceituadas do país, e é uma plataforma omnichannel. O que é uma plataforma omnichannel? Multicanal. Ou seja, ela é conectada para que você venda de várias formas, sendo ela pela loja virtual, sendo ela por telefone, celular, marketplace, que eu vou explicar mais para frente. Tá? Então, ela agrupa todos esses canais para ajudar você a vender, que é o que importa. Não importa de onde, mas sim a vender. E a gente hoje administra centenas de lojas virtuais aí no país. Já a Boigi, o que é a Boigi? A Boigi é uma empresa de planejamento estratégico e desenvolvimento sem o foco no comércio eletrônico. Ou seja, se você for utilizar uma venda pela internet, uma plataforma para vender na internet, a Dot Store faz. Já a Boigi, ela faz tudo que não é a venda necessariamente pela internet. Então a gente desenvolve sites institucionais, campanhas de marketing, geração de conteúdo, mede todos os resultados, até para a gente saber o que fazer para melhorar, tá? Então, isso a Boigi faz. E eu, Felipe Martins, também dou consultoria em comércio eletrônico e negócios digitais. Então, se você tem uma startup, você quer montar uma startup, ou você tem uma ideia de um projeto de tecnologia, eu faço essa consultoria ou mentoria.
Tá? E entrando no conteúdo em si, a gente tem que começar explicando o que é o e-commerce. Tá? O e-commerce nada mais é do que venda pela internet, ou seja, qualquer coisa que tenha uma negociação e um pagamento de forma online, não necessariamente o produto. Então ele pode ser a venda de um produto físico, ele pode ser a venda de um produto virtual, como um e-book, ele pode ser venda de um serviço, desde que esse serviço seja pago pela internet de forma digital, tá? De forma digital e automática. Ele pode ser um delivery de comida, um iFood, por exemplo, é um e-commerce, um Mercado Livre é um e-commerce, Submarino, uma loja virtual, é um e-commerce, tá? Então a gente começa explicando isso aí, porque ainda as pessoas acham, pô, e-commerce é uma coisa, loja virtual é outra, qual é a diferença? Tá? Então agora eu estou explicando, o e-commerce é um comércio eletrônico, que tem pagamento pela internet. E, basicamente, a gente divide, falando aí mais com foco em produto, a gente divide em duas frentes, tá? Que é o quê? Você tem uma loja virtual própria, ou seja, você tem o seu endereço, a sua loja, onde você administra os seus produtos, e os marketplaces. O que são os marketplaces? Os marketplaces são outras lojas com bastante audiência, com bastante acesso, e que possibilitam você vender dentro delas. Como é o caso, por exemplo, do Mercado Livre, que foi o que iniciou tudo isso, só que o Mercado Livre ele já iniciou sendo um marketplace, tá? Um site de leilão e depois um marketplace. Já as outras empresas, como Submarino, Americanas, Magazine Luiza, eles eram lojas virtuais próprias, que vendiam seus próprios produtos e que também se tornaram marketplace, ou seja, hoje você pode vender dentro do Submarino, dentro do mercado do Americanas, Shoptime, Magazine Luiza e praticamente todos esses grandes que vocês conhecem, tá? Então isso a gente chama de marketplace. O comércio eletrônico no país, para vocês terem uma noção do relatório que foi fechado, né, que a gente chama de Web Shoppers, ele teve um crescimento em 2019 perante a 2018 de 22,7%. Tá? Ou seja, com um faturamento de 75 bilhões de reais, o e-commerce nacional. Porém, agora, até de acordo com essa pandemia, para vocês terem uma noção, só de março a abril desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado, o comércio eletrônico já cresceu 48,3%. Ou seja, devido a essa pandemia. Tá? Então, ele vem crescendo cada vez mais e esses números acabam ficando públicos na internet. Tá? E aí, quando uma pessoa quer vender pela internet, ela ainda não sabe como, a primeira coisa que ela me pergunta, geralmente, é o quê? O que é melhor? Eu tenho uma loja virtual própria, ou eu vendo no Marketplace, ou eu vendo no Mercado Livre, no Submarino e assim por diante. Porém, assim, o que é correto? Como eu começo? Eu começo vendendo no Mercado Livre? O que eu faço? Onde eu vendo? Então, essa é a pergunta que mais fazem para mim. E não está errado, nada errado de me perguntar isso. Só que é importante saber a seguinte questão. A pergunta em si, a resposta em si, ela é errada. Ou seja, a pergunta, sim, é uma dúvida normal de todo mundo, tá? Vamos dizer que 99% das pessoas têm essa dúvida, mas na verdade, o que ela tem que pensar? Ela não tem que pensar em loja virtual ou marketplace. Isso sim é errado. Tá? Ela tem que somar as duas coisas. Uma coisa depende da outra. Tá? Quando você vende em marketplace, alguns estudos apontam que quando a pessoa vai comprar no marketplace, não todo mundo, mas uma grande maioria, ela vai comprar um produto seu dentro do Mercado Livre, por exemplo, ela pesquisa a sua loja virtual, e quando você tem uma loja bem montada, bem estruturada, isso dá confiança para ela comprar esse produto. Aí ela acaba, às vezes, finalizando o pedido lá no Mercado Livre mesmo. Só que o fato de você ter uma loja virtual própria ajudou a definir essa venda. Definir em que sentido? Na certeza do recebimento? Não. Porque hoje em dia, você comprando em marketplace, é certeza que você vai receber o produto. Tá? Por quê? Porque o marketplace garante isso. O lojista não recebe esse dinheiro se ele não entregar o produto, se não for comprovada a entrega desse produto. Mas ele tem a garantia de que, na cabeça dele, que se der algum problema, ele vai ter alguém
para solucionar lá do outro lado. Ele tem alguém para ele procurar um pós-venda bem feito, ou ele vai receber um produto de qualidade, um produto original, e assim por diante. Tá? Então, é muito importante esse fator. E aí eu vou começar a explicar para vocês o porquê que é importante, ou seja, quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses canais. Tá? E a gente começa pelos marketplaces. Como todo negócio, sendo ele digital ou físico, tudo tem a sua vantagem, e as suas vantagens e as suas desvantagens. E a gente tem que colocar sempre numa balança o que é melhor, o que não é, em que estágio eu estou, como eu faço, para você conseguir ter um sucesso no seu mercado, tá? Então, começando de algumas vantagens em você vender nos marketplaces. A audiência fica por responsabilidade dos marketplaces. O que é isso? Você não vai precisar investir em marketing para que as pessoas comprem os seus produtos. Lógico que nada é mágica. Não quer dizer que você vai colocar um produto no Mercado Livre e já vai sair vendendo. Não é assim. É um negócio como outro qualquer. Exige uma maturidade. Mas a audiência fica de responsabilidade deles. Eles investem milhões e milhões e milhões de reais por mês em marketing. Tá? Outra vantagem é a visibilidade dos seus produtos. Então, você, quando cadastra um produto, automaticamente você já está visível para milhões de pessoas. Basta ele procurar esse seu produto e encontrar. Se for um produto que não tem tanto concorrência, você vai ser melhor posicionado perante a todos os outros. Tá? Credibilidade e autoridade. Como tudo isso que eu estou falando não é todo mundo que conhece, o público final, o público comprador, o fato de você estar dentro dessas grandes marcas, por exemplo, Magazine Luiza. Pô, a loja do José está lá na Magazine Luiza. Pô, olha só, uma loja legal. Isso demonstra uma credibilidade. Tá? E até para quem conhece, quem é da área, não necessariamente comércio eletrônico, mas tem um conhecimento nesses fatores de venda e compra e tal, ele identifica o quê? Peraí, vender no Mercado Livre tudo bem, é mais fácil, mas você vender em Submarino, Americano, Magazine Luiza, exige que você envie nota fiscal, é obrigatório envio de nota, não que numa loja virtual não seja, mas você ali, dentro desses marketplaces, você é obrigado, porque tem uma auditoria ali, você não consegue não emitir uma nota fiscal, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa são os múltiplos canais, ou seja, nunca coloque... Tem até uma frase, né? Os ovos na mesma cesta, né? Acredito que a frase seja mais ou menos assim, mas não dependa só de um canal de venda. Porque imagine a seguinte situação, isso já aconteceu. Vamos supor que você trabalhe com moda e aí você venda em um marketplace X. Vamos dar o exemplo aqui da Dafit. Tá? Então você vende sua roupa na Dafit. Num determinado momento, a Dafit resolve não vender mais aquela categoria de roupa que você tem. Por exemplo, que você está vendendo. Vamos supor que seja uma roupa fitness. E aí o que acontece? Se você depende só em vender na Dafit, pronto, seu negócio já acabou. Então, você tem que diversificar esses canais, vendo em todos que você puder, obviamente que tenha relação com o seu mercado, né, com a sua área. E você tem uma integração entre estoque e preço, tá? Na maioria desses casos. Desvantagem de você vender no marketplace. O que vai fazer você ser melhor ou pior? Preço e avaliação. Nesse caso, tá? Por exemplo, tudo aquilo que o Vicente falou, que a empresa não pode ser através de preço, ela não pode ganhar com preço, tudo isso está 100% correto. Só que apenas no caso do marketplace, você ganha qualificação através de preço e avaliação. Então, quanto mais avaliado você melhor você está qualificado, você está na sua posição. Quanto menor o seu preço, também melhor qualificado você fica ali dentro do marketplace. Diferente da loja virtual, e eu já vou chegar lá. Você tem uma falta de controle sobre essas regras, ou seja, isso que eu estava explicando. Agora eu sou o marketplace e não vou vender mais determinado produto. Ou eu vou começar vender esse produto, vou comprar o estoque e vou vender. Então, no marketplace, você não tem esse controle. Tá? E uma dificuldade no fluxo de estoque. Por exemplo, você tem 10 produtos em estoque de um determinado item. Então, você tem, sei lá, 10 camisetas do Corinthians.
Você não sabe se em qualquer momento o Marketplace vai fazer uma campanha ali sobre esporte e Corinthians. Então, do nada, você pode vender bastante. Ou, por exemplo, do nada, você também pode vender pouco. Você não tem esse controle, diferente de uma loja virtual própria. Tá? Então, essas são algumas desvantagens. Outra desvantagem são as altas taxas de repasse. Por que eu coloco altas em aspas? Porque se você fizer o cálculo, só que aí, obviamente, que precisaria de bastante tempo para eu explicar isso para vocês, e eu até tenho algum material sobre isso no meu YouTube, tudo, se quem tiver interessado, eu envio depois, que explica certinho sobre isso. Mas as altas taxas, por quê? Varia entre 9% a 30% sobre o valor bruto que você vai pagar para o Marketplace. Então, imagine que você vende moda, é uma média de 30%. Então, você vendeu um produto a R$200, R$200, R$60 vai de comissão para o Marketplace. Tá? Aí você fala, pô, mas é absurdo isso. Então, mas por que, entre aspas? Resumidamente, porque quando você tem uma loja física, uma loja própria, virtual própria, desculpa, ou mesmo física, você só vai vender se você investir em marketing, em equipe e etc. De vendas, igual tudo aquilo que o Vicente falou, aquela equipe de vendas, os key accounts, tudo aquilo, você tem um investimento para isso. Então, se você colocar na ponta do lápis, a diferença é mais ou menos, não é tanta diferença assim. Tá? E o repasse também é feito sobre o frete. Então, você vendeu um produto a R$200 e o frete foi 20, deu 220, esses 9% ou 30% ou 15%, depende do ramo, ele também é feito sobre toda essa porcentagem. Agora a gente entra na parte de loja virtual. Quais são as vantagens? Loja virtual própria, a sua loja virtual. Vantagem, você tem um controle sobre a audiência. Tá? Então, ou seja, você vai investir em marketing, em mídia, quanto você quiser investir. Tá? Então, você pensa o seguinte, fala, ó, peraí, determinado produto eu comprei bastante estoque dele. Então, eu vou fazer uma campanha daquele produto. Pronto, isso você consegue fazer na sua loja própria. Tá? Os acessos aos clientes e dados são seus. Ou seja, você consegue mandar e-mail marketing para eles depois, você consegue ligar para eles, fazer toda maneira que você quiser atingir esse cliente, recompra, reativação, tudo aquilo que vocês já viram hoje, você consegue fazer porque você detém os dados desse cliente. No Marketplace, você não detém todos os dados dele. E quando a gente fala em Marketplace, o iFood, falando de delivery, também é um Marketplace, funciona da mesma forma, só que no caso ele vende comida. Tá? As regras são definidas por vocês, ou seja, o que eu vou colocar em destaque, que categoria eu vou colocar, onde esse produto vai entrar, em que categoria ele vai entrar, ele vai ficar na primeira página, ele vai ficar lá no fundo, que posição, tudo isso vocês que definem. Tá? E você tem total controle sobre essa operação. A loja virtual é sua. Tá? Não necessariamente tecnicamente falando, não os códigos da loja, porque isso não é o que importa. Mas o projeto, a loja virtual está no seu nome, você tem autonomia para colocar e tirar do ar a hora que você quiser. Tá? E a recompra fica centralizada na loja. O que é isso? Quando um cliente compra um produto seu dentro de um marketplace, dificilmente você vai fidelizá-lo. Por quê? Porque quando ele for comprar um outro produto, ele vai entrar no marketplace, salvo se você tiver uma loja própria, virtual. Ele vai entrar no marketplace e vai pesquisar por esse produto na busca, nem sempre você vai aparecer, mesmo que você tenha também esse produto. Então, ele vai comprar ali do que tiver melhor qualificado e que tiver melhor preço. Já na loja virtual, a recompra é centralizada na sua loja. Então, o marketplace ele tem que servir de uma forma que traga novos clientes para você, para que depois você consiga, no momento que você mandar um produto para ele, mandar um folder da sua loja, mandar um voucher de desconto para ele comprar, fazer a recompra na sua loja virtual própria. Porque aí você já está livre dessa porcentagem que a gente fala que é alta. Tá? E múltiplas formas de marketing. Você que define, e sua equipe e tal, que tipo de marketing você vai fazer. Já a desvantagem. Qual a desvantagem de ter uma loja virtual própria? O marketing audiência fica por conta do lojista. Tá? Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que quem fala essa frase chama Jerry Young, que é o fundador do Yahoo. Não sei se vocês conhecem o Yahoo, que é um site de busca também concorrente do Google. E a frase dele diz o seguinte, isso serve não só para e-commerce, mas para qualquer site. Um site sem divulgação é a mesma coisa que um outdoor no porão da sua casa. Ninguém vê,
não serve para nada. Então, não adianta nada também você investir 1.000, 10.000, 1 milhão de reais no desenvolvimento de uma loja virtual se você não fizer um marketing, se você não trouxer gente, não levar gente para esse site. Diferente de uma loja física, onde você faz a loja pensando no quê? Qual que é a primeira coisa que você pensa quando você já definiu o produto que você vai vender e você vai montar uma loja física? No ponto. Eu vou montar no shopping, porque aquele shopping é bem movimentado, ou vou montar numa avenida X, porque ali passa tantas pessoas por dia. Numa loja virtual não tem isso. Por mais que quase todo mundo esteja na internet, se você não levar as pessoas para a sua loja, você não vende. Pode ter investido o que for na loja virtual. Tá? Outro ponto, você tem um investimento inicial maior do que vender em marketplace. Não necessariamente esse investimento inicial é milionário, dezenas de milhares de reais. Não necessariamente. Existem vários tipos, várias formas de você montar uma loja. Mas no marketplace você não tem investimento nenhum inicial. Já na loja você tem que montar a loja virtual. Tá? E como que funciona uma loja virtual própria? O marketplace a gente já entendeu, né? Eu falei um pouco sobre isso, mas uma loja virtual funciona da seguinte maneira. Primeira coisa que você precisa, depois, lógico, você já definiu o seu nicho, etc., é o quê? A plataforma, o sistema que você vai cadastrar seus produtos, o sistema que o cliente vai entrar para comprar, pagar e etc. E aí você tem várias maneiras de escolher uma plataforma, que aí não daria tempo para a gente falar sobre isso, porque precisaria de 1 hora para falar só sobre isso. Mas você tem de todos os tamanhos, todos os preços que você pode imaginar. E depois que você selecionou a plataforma, você vai pensar na logística. Ou seja, a plataforma envia os pedidos para a logística. Ou seja, tive um pedido, como que eu vou entregar esse pedido? É por correio? Não, eu vendo um produto maior, tá um peso maior, o correio não atende. Qual transportador ele atende? Então, isso tudo é o frete. Aí você vai definir também a forma de pagamento. Existem várias formas de definir a forma de pagamento. Como que esse cliente vai pagar por esse produto? Né? De forma antecipada, sempre. Cartão de crédito, boleto, se é por um intermediador de pagamento como um PagSeguro, Mercado Pago, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, PayPal, ou se é direto com o meu cartão de crédito, com a rede, Cielo, Stone, GetNet, e assim por diante. Tá? E o atendimento. Então, eu preciso de alguém para atender. Quando alguém entrar em contato comigo, eu preciso ter alguém para receber aquele telefonema, aquele WhatsApp, ou mesmo para resolver um problema do cliente depois que ele teve, sei lá, ele quer trocar um produto, tem que ter alguém para atender. Tá? E aí a gente tem também uma outra plataforma que se chama ERP. O que o ERP faz? Ele faz toda a gestão fiscal e administrativa do seu negócio. Muitos de vocês que já têm uma loja física provavelmente têm um ERP. Só que às vezes não conhece esse termo, mas o que vocês têm, que é um sistema de controle de estoque, etc., se chama ERP nesse meio de comércio eletrônico. Então, esse ERP, ele vai mandar informações para a plataforma do estoque, dos preços que você tem, e ele vai também gerar as notas fiscais eletrônicas. Então, quando tem uma venda na plataforma, ele já joga a nota, o pedido de emissão de nota para a ERP, que vai emitir essa nota eletrônica. Tá? E aí, montado todo esse ecossistema aqui, lógico que existe muito mais do que isso, mas tudo depende do negócio. Você começa de uma forma e vai crescendo, vai progredindo, o que importa é começar, desde que certo, na base. Aí você tem o quê? Aquilo que eu falei, o marketing. Se você não tem o marketing, tudo isso aqui está abandonado, está perdido. Então você tem que ter uma forma de levar gente para a plataforma. E aí como que funciona isso? Existem milhões de formas de fazer. Mas sempre que for montar um projeto de comércio eletrônico, pensa em dedicar um valor para ser investido em marketing. Porque o comércio eletrônico não tem ponto, não tem pessoas passando na frente e entrando na sua loja. Tá? Então, isso é muito importante. E aí tem uma questão também que é bem interessante, que é o seguinte, a gente falou aqui do marketing com a seta aqui para a plataforma, levando gente para a plataforma. Só que é o seguinte, se esse projeto não for bem feito, você não vai conseguir fazer com que a pessoa compre na sua loja. Então, que é o que a gente faz essa pergunta, porque também é uma pergunta que eu recebo, não desta forma. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que eu quero dizer com isso? A pergunta que eu recebo é o quê? Eu posso começar um projetinho simplesinho e se der certo eu monto um projeto profissional? Ou eu preciso montar um projeto profissional para dar certo?
Obviamente, monte um projeto profissional para dar certo. Quando a gente fala em projeto profissional, não necessariamente, de novo, repetindo, é você investir milhares e milhares e milhares de reais para dar certo. Não é isso. Mas existem mínimas premissas que têm que serem adotadas para que você consiga vender. Não, você investe em marketing, leva a pessoa para sua loja virtual e aí chega lá, você não consegue converter em venda. Aí você pergunta também para mim, pô, Felipe, mas eu estou tendo milhares de acessos e ninguém comprou. Aí eu vou verificar lá, sua loja não tem ambiente para celular, ou seja, tem que ficar dando zoom, eu não tenho informação sobre troca, se eu tenho uma dúvida, eu não tenho um telefone bem posicionado, enfim, tem um mínimo que tem que ser feito para o negócio dar certo, porque senão você vai se frustrar. Mesmo fazendo tudo que é profissional da melhor forma possível, já não é fácil. Tá? Falar que montar uma loja virtual é fácil? Não, não é. É mais difícil do que uma loja física. Porque a loja física você já nasce e cresce sabendo que você tem que estar num ponto bem localizado, vendedor, produto, vitrine bonita. Lógico que não é só isso, claro, né? Só estou simplificando aqui. E as pessoas entram, o vendedor atende e vende um produto. A loja virtual, não. Porém, você tem possibilidades que nunca você vai ter numa loja física, que a primeira delas e mais simples é poder vender para o Brasil todo. Só que no momento que você passa a vender para o Brasil todo, você também não pode esquecer que você está concorrendo com o Brasil todo, tá? Então, comece certo, tá? Isso é importante. Então, um ponto principal, porque não dá para falar todos aqui, é um layout profissional. E por que tem que ter um layout profissional, um design profissional? Da mesma forma como na loja física. Você não monta uma loja física, contrata um arquiteto, um decorador, ou às vezes você mesmo faz, mas você entra na internet, você pesquisa o que tem de bonito, contrata o pintor, ele faz uma fachada bonita, você faz um logotipo na parede. No comércio eletrônico funciona da mesma forma. Só que no comércio eletrônico existem estratégias que já são estudadas, que podem fazer melhorar o seu negócio. Que é o quê? O layout profissional, o que ele pode ajudar? Maior taxa de conversão em vendas. O que é conversão em vendas? Exemplo, tive 100 visitas no meu site, um pedido, eu tenho 1% de conversão em vendas, de forma simplificada, tem muito mais do que isso. Mas ele aumenta a taxa de conversão em vendas. Melhora a experiência de compra do cliente, porque você passa para ele as informações que ele precisa, da forma que ele precisa. Transmite profissionalismo e credibilidade, porque ele olha o banner bem montado, mesmo que ele não entenda de design, ou ele não entenda nada disso, mas ele, o inconsciente dele, com certeza identifica que aquele projeto é um projeto que dá mais segurança para ele, que, ele pode comprar ali, tá? Comunicação é toda integrada, de acordo com a sua identidade visual, então, se você já tem uma loja física, a loja virtual vai manter essa mesma identidade aí, né? Então, isso é muito importante. Melhor arquitetura dos produtos e conteúdos, ou seja, como que eu vou mostrar, existem várias estratégias. Ambiente de acordo com o seu público-alvo e característica. Então, se eu vendo moda, o que importa mais é a foto do que a própria descrição, numa página inicial, por exemplo. Ainda vejo pessoa colocando a fotinho pequenininha e dando ênfase no título. O título de uma moda é legal, mas o que vai chamar eu para clicar nesse produto é olhar uma determinada roupa e gostar dela. Já no caso de alguma especificação mais técnica, como esse exemplo aqui de um cliente nosso, que é a Zacarias de Pneus, muitos aqui devem conhecer, eles precisam da especificação, precisa mostrar. Esse ambiente aqui é um ambiente desktop, que é para computador, mas no celular ele fica maior. Então, você destaca em relação à concorrência, ele é aliado à autousabilidade, ou seja, melhor forma prática de como fazer para comprar, fortalece a memorização da marca, porque ele impacta, ele tem as cores do negócio, logotipo bem montado, e a personalização de acordo com o ramo de atividade, que é isso que eu expliquei, exemplificando a moda. Tá? E quando a gente fala em estratégia de conversão, e quando a gente fala em montar um projeto personalizado com um layout bem feito, a empresa que vai desenvolver, ela tem que, muito além de ser especialista em criação, em desenvolver um layout bonito, que obviamente que isso importa, mas vocês veem, não sei quem já teve a oportunidade de, principalmente nos Estados Unidos, e acessar a Amazon de lá, ou a Amazon nos Estados Unidos, ela está longe de ser a loja mais bonita que tem. O Alibaba está longe de ser a loja mais bonita que tem, mas são as lojas que mais vendem no mundo. Então, o que importa? Lógico que você vai unir, vai aliar, né,
a beleza com a estratégia de conversão. Então, aqui eu listei algumas estratégias pequenas, só para você entender que o profissional que vai criar a sua loja tem que entender disso, para ajudar você a vender. A altura do topo não pode ultrapassar 25% do tamanho da tela. A altura do topo é essa parte aqui, onde está Zacarias aqui, e tem os departamentos aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo no topo. Então, isso aí, eu vejo gente fazendo um topo grande, porque o logotipo, às vezes, é na vertical, ou é quadrado, ou redondo, e aí ele perde esse espaço, o cliente tem muita barra de rolagem. Então, esse é um exemplo. Telefone claramente definido no topo. Um autocomplete na busca. O que é um autocomplete? A pessoa que vai pesquisar algum produto dentro da sua loja, ela começa a digitar, já começa a mostrar para eles algumas sugestões de produtos. O botão comprar, geralmente no imperativo. Não quer dizer que se ele não tiver no imperativo, está errado ou está certo. Depende do público, tem teste que é feito para ver qual que funciona mais, mas geralmente no imperativo é melhor. Compre, faça, clique, conheça, ao invés de comprar, fazer, clicar, conhecer. Quanto mais colunas de produtos você consegue pôr numa lista, aumenta a taxa de conversão. Os filtros bem definidos. Por exemplo, eu vou comprar um pneu, como exemplo que eu dei ali. O que importa para mim, a marca do pneu? Importa, claro que importa. Mas, no caso, a especificação do pneu importa? Importa, mas para mim, por exemplo, nem tanto. Eu vou dar um exemplo, que eu não entendo nada de carro, eu só sei que o carro serve para me levar daqui até ali, mas eu sei a marca do meu carro. Então, dificilmente uma pessoa vai, lógico, tem pessoa que entende, mas dificilmente, na maioria dos casos, as pessoas vão entrar e falar assim, quero pneu R7/200, 2000 e não sei. Não, ele vai falar, quero um pneu para o Audi tal ano. Pronto, vai resolver o problema de quase todo mundo. Então, isso é bem importante. Badges, com os diferenciais bem posicionados. O que são badges? Vocês devem ter entrado já em sites que lá no topo ele mostra alguns ícones para vocês com alguns benefícios. Por exemplo, frete grátis para a região de São Paulo, parcela em até 10 vezes, troca gratuita por 30 dias, coisas que chamem a atenção daquele cliente, dê credibilidade e confiança. Política de troca bem localizado, tá? Ou seja, mostra, se eu tiver dúvida, principalmente na parte da moda, como é que eu troco o meu produto? Então, não adianta esconder isso, tem que mostrar. Os últimos produtos visitados, né, no rodapé, porque ele está acessando vários, ele não lembra qual ele visitou, e ali já aparecem alguns produtos para ele. As descrições e especificações completas, ou seja, não tem nenhum vendedor do lado de lá para ajudar ele a decidir, a comprar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar todas as informações sem dó, sem medo do texto ser gigantesco e a pessoa pelo menos tira as dúvidas dela, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, vocês têm que se reinventar de forma profissional. É óbvio que, e não é uma crítica isso que eu vou fazer, que agora com a pandemia eu tenho sido muito procurado para poder fazer. Pô, preciso fazer uma loja virtual, eu preciso vender, pelo amor de Deus, tal. A questão é que é o seguinte, não existe mágica. A loja virtual sozinha não vai fazer o seu negócio dar certo. Tem que ter dedicação, você tem que ver a loja virtual não só como um único canal, um canal a mais ali, pelo menos tem uma lojinha, a pessoa compra na internet, não. Tem que dar atenção. Quando você vai montar uma loja física, você já pensa com ponto, às vezes você paga uma luva, você pensa em colocar nas principais mídias, contratar vendedor. A loja virtual você tem que ter a mesma visão, porém, obviamente, esse investimento é bem menor. Então, de novo, isso não foi uma crítica que eu fiz. Nada disso, vocês têm que ir atrás mesmo, mas entendam a loja virtual como um projeto para estar junto e não adicional, não complementar. Ainda dá tempo. As pessoas, eu tenho cliente, por exemplo, que não está vendendo, mas a maioria está vendendo bastante, depende do ramo, depende de vários fatores, mas quem que principalmente está vendendo? Quem já estava se estruturando bem antes disso, quem já passou, quem já bateu cabeça, quem está nesses projetos. Então, assim, chegou essa quarentena, ele já estava preparado para esse tipo de coisa. Só que isso não vai acabar. Não vai acabar, que eu digo não à quarentena. Não é isso. Uma hora vão criar vacina, todo mundo está torcendo para isso. Mas o comércio eletrônico, ele já deu certo e só tem a melhorar, só tem a crescer. E depois que você faz uma compra e tem uma experiência boa, sendo ela de produto, serviço ou comida,
você não quer fazer de forma diferente. Você vai no bar, você vai no restaurante, você sai para comer, claro que você faz. Mas no dia a dia ali, você vai continuar fazendo esse tipo de coisa. E eu desejo para vocês sucesso. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, ou pelo menos animar ou desanimar, mas pelo menos que quando vocês resolvam vender pela internet, que tenha aquela preocupação e a dedicação para que o negócio dê certo. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês nessa noite, e eu estou aqui à disposição de todos. Cara, Felipe, gratidão pelo que você está passando para a gente aí. Eu também passo de dúvida, você esclareceu várias delas. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Você falou que você montar uma loja virtual. Vamos pensar naquele cara da loja física que está passando essa dificuldade hoje. A partir de quando ele consegue montar uma loja física, vamos pensar naquele comerciante que tem uma pequena loja. Infelizmente não vai conseguir voltar, mas é uma saída dele. Ele está lá com a mercadoria, está buscando uma saída para isso. Você consegue pelo menos dar uma luz no sentido? Parte de valor para investimento numa loja virtual? Sim, sim. Então, se ele não tem um poder de investimento, e quando eu digo poder de investimento, é quase praticamente nada, eu não aconselho que ele fique parado. Venda em marketplace. Vá lá, tenta vender no Mercado Livre, faz um dinheiro, e aí você vai e monta a sua loja virtual própria. Mas se você tem um poder de investimento um pouco maior, e a gente tem várias formas, por exemplo, você consegue montar uma loja virtual, na verdade, com investimento zero, mas você não pode esperar que você tenha retorno. A não ser que você venda um produto que não exista no mercado, você descobriu, sei lá, a cura da calvície, a cura do câncer, não sei o quê. Mas se você não tem isso, não espere que você vai ter sucesso. E quando você pensar em investir em marketing também no projeto, vamos fazer uma analogia só ao físico, ao investimento físico, que eu não sou contra, sou a favor do investimento em mídia impressa, mídia televisiva, esse tipo de coisa. Quando você tem uma loja física, você vai colocar num jornal um anúncio. Você tem mais ou menos uma noção de quanto é. Vamos dar um exemplo. R$1.000 por mês para você colocar um anúncio num jornal bem destacado. Mas só um exemplo. Não pense você que se você colocar, por exemplo, se você faz um anúncio no jornal de R$1.000, quantas pessoas trazem para sua loja? Você vai faturar R$1 milhão? Provavelmente não. Então, não espere que na internet você também vai faturar R$1 milhão com 1.000. A internet não faz mágica. Então, o quanto a gastar em investimento em marketing dá para ser calculado, mas aí é uma coisa que exige um tempo para explicar. Mas uma loja virtual você consegue de graça começar. Ou o nosso preto que está na porta. O carro não está lá? Então ele já foi. Avisa o Felipe que eu já vou lá tirar, que tem que tirar esse cara daí. Ou um projeto personalizado aí, bem feito, começa aí a partir de 5 a 10 mil, 100 mil, depende do negócio. Eu quero trabalhar com B2B, que é a venda de empresa para empresa, aí já é um investimento maior, mas tem várias maneiras de você começar na internet. Tudo depende de onde você quer chegar e em quanto tempo você quer chegar. A saída, você já respondeu, a saída, na verdade, nesse momento aí, pessoal, é ir para o marketplace, apesar da cobrança alta, já explico como é que funciona, né? Mas seria uma saída agora até para quem tem produto, né? Tem muita gente que não deixa de ser um passivo aí parado. Felipe, eu queria te agradecer do fundo do coração aí. A gente já explorou no tempo bastante, mas você vai até ficar um momento aí, você faz uma live voltada só para e-commerce, divulgar bastante, para a gente abrir as perguntas do pessoal ao vivo, criar um movimento diferenciado aí, porque realmente a gente está vendo aqui que tem bastante procura sobre o assunto, né? É uma maneira de estar resolvendo e até ajudando as pessoas, né? Para mim é um prazer, muito obrigado a todos. De novo, as minhas redes sociais estão ali. Quem tiver dúvida, é só entrar no meu Instagram, mandar um direct para mim, uma mensagem que eu vou ter todo o prazer de responder.
E sucesso a todo mundo. Felipe, sucesso. Uma ótima noite a todos que estão acompanhando a gente até agora. Aqui, gratidão a todos. E se Deus quiser, a gente vai continuar o trabalho aí, trazendo sempre maneiras de explicar aí o comércio, os negócios, nossos parceiros. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, André. Obrigado pelo convite. André e Vicente, para todos vocês, boa noite. Um abraço para o Vicente aí, uma ótima noite. Vicente, obrigado, André. Obrigado, Felipe. pela Também. participação. Obrigado, Tchau, galera. tchau. Um abraço. Sucesso aí para vocês. Tchau, Se valeu. cuidem. Tchau, tchau.